me apresentando, vai falar um pouco da política e a intersetorialidade. Bom, já cumprimentei todas as pessoas na primeira parte. Eu achei muito bom o depoimento da colega aqui da Caixa Econômica e, obviamente, eu já conheci a história da Heloísa e é emocionante. Esse vídeo, um pouco da história desse vídeo, ele acabou se tornando um vídeo conhecido no mundo inteiro. Essa é a verdade. Porque ele foi apresentado aqui no seminário e depois foi dado cópia para alguns pesquisadores ingleses, indianos, etc., que estavam no seminário, para as pessoas que estavam provavelmente no seminário que teve lá em São Paulo. E ele acabou sendo solicitado várias vezes, né? A Ana Ferraz, que trabalha na nossa equipe, sabe disso. Assim, tinha um pedido de Estocolmo para passar o... E nós passamos a ter a preocupação porque enfim, ele foi feito e utiliza a linda música aí da Mercedes Sosa, tá? Gravada pela Mercedes Sosa e pela Beth Carvalho. E aí eu perguntei a Ana Ferraz, né? Inclusive liguei de fora do Brasil, e falei: Ana, a gente pediu os direitos autorais, a autorização, porque eu fico meio temeroso disso, né? Passa esse negócio, sei lá, em Londres, aí a gravadora, eram todos os multinacionais, né? Mas aí, de qualquer modo, a gente sempre encaminha com a observação de que é um vídeo que não tem função, não sei o que, senão talvez ele até tivesse mais divulgação, porque de fato ele é muito bonito, né? E as fotografias são muito bonitas, a história é muito bonita. E combinou muito bem com essa coisa épica da Mercedes Sosa, né? Que nós perdemos agora no ano passado, né? Porque justamente fala de alguma coisa ali também que é profundamente latino-americana, né? Que é esse esforço, que eu acho que isso também que impressiona, porque é um pouco essa épica que é construir uma mudança na sua vida que faz com que você saia de condições profundamente desfavoráveis para uma situação modesta, porém que é completamente outra, que é completamente diferente. Todas as vezes que eu falo do programa De Volta para Casa e das residências terapêuticas, eu não resisto a mencionar o fato de que eu acho que em poucas situações, na experiência humana, na biografia das pessoas normais que todos nós somos, porque somos todos normais, mais ou menos, né, como são todos os normais na condição humana. Mas em poucas situações você tem a oportunidade na sua biografia de passar por uma transformação que é tão profunda, tá, da sua vida como nessa experiência da desinstitucionalização. Tá? O relato que você faz aqui é um relato de uma mudança profunda na vida da pessoa. Feita, por isso que eu acho que esse vídeo é bom, porque ele mostra o coador do café, a janela, as pequenas coisas que fazem a riqueza extraordinária da vida cotidiana, né? A riqueza de poder viver numa casa e de poder viver a situação normal daquilo que se chama a banalidade da vida cotidiana, a formidável banalidade da vida cotidiana. Então, acho emocionante o depoimento, é emocionante rever aqui as pessoas. Inclusive, ela me contou que já mudou também na casa, está morando lá numa outra casa. E eu também tenho uma moradora, por isso que eu cumprimentei pela manhã os moradores, um cumprimento especial a todos os moradores que estão aqui, porque eles, na verdade, eles são a principal forma
e são os principais protagonistas desse programa, e são a principal maneira de nós avaliarmos se isso é uma política pública correta ou não é. Perguntar a eles, né? Perguntar a essas pessoas o que se passou com a vida deles desde a implantação desse programa e da articulação desse programa com o De Volta para Casa. Isso é mais, digamos, eloquente e tem maior capacidade avaliativa do que outros mecanismos de avaliação. Né? Pergunte às pessoas, pergunte a essas pessoas. Tem uma colega que está fazendo uma cobertura aqui do evento, da Agência Brasil, é isso? Deve estar por aí. E eu sugeri a ela, converse com os moradores. Converse com os moradores que você vai saber do que se trata, de que nós estamos falando aqui. Bom, então, nós fizemos já em 2008 um primeiro seminário de avaliação do programa De Volta para Casa lá em Brasília, 2007. E fizemos em 2004, foi 2004 mesmo? O primeiro Encontro Nacional de Residências Terapêuticas, que foi lá em Paracambi. Eu tive a satisfação também de ontem no aeroporto encontrar pessoas de Paracambi, que eu não via há muito tempo. Paracambi também é uma saga, é uma epopeia, e que não acabou, não é isso? É uma epopeia que continua ainda e vai dar muito trabalho ainda a todos nós. Mas é extremamente significativo que a possibilidade dessa circulação também, tanto dos profissionais quanto dos moradores, se encontrarem aqui no Rio Grande do Sul, no Anfiteatro da URGS, para debaterem sobre as suas vidas, sobre as suas práticas profissionais e avaliarem um programa que é tão recente, é um programa de 2003. E mais do que um programa de 2003, acho que foi importante essa menção feita pela colega aqui da Caixa pela Neuza, desculpa. Eu já sabia, já esqueci o nome. Pela Neuza, porque são duas coisas importantes. Primeiro, o depoimento da Neuza como funcionária de um banco público, ao falar da importância que é desse banco se comprometer com uma política pública. O que está em jogo, na verdade, o que vai estar em debate no Brasil esse ano, não é a questão do público, é a questão da política pública, é a questão da resposta que as instituições públicas dão para os problemas sociais versus uma proposta de mercado, uma proposta de resposta a ser dada as respostas, o equilíbrio natural dos mercados, o equilíbrio natural que as pessoas devem encontrar nos mercados, supridos eventualmente pela filantropia. Ao falarmos do programa De Volta para Casa, nós não estamos falando nem de mercado nem de filantropia. Nós estamos falando de uma política pública produtora de inclusão social, de uma decisão. E a decisão é uma das coisas mais importantes no campo da política. A decisão é ela que define o norte, o caminho, o risco e a responsabilidade que as pessoas têm que assumir. E aí, quando assumem para sempre. Quer dizer, mesmo que haja dificuldades no programa De Volta para Casa, e há, mesmo que ele tenha, eu vou mostrar para vocês só duas transparências, mesmo que ele venha enfrentando dificuldades para a sua expansão, ele já é um fato na política pública, que é um fato, não só um fato inédito, mas eu acredito que no cenário da desinstitucionalização e das políticas de desinstitucionalização, no cenário das políticas de desinstitucionalização no Brasil, ele já é um divisor de águas na minha avaliação. Hoje, o diretor da Faculdade de Educação, na parte da manhã, mencionou essa questão da desinstitucionalização como um tema da sociedade, como um todo. E ele disse que, na experiência dele, ele se implicava mais na questão da institucionalização das pessoas idosas. Né?
E ele falou da questão do paradigma. Foi uma fala curta, mas ele falou de uma coisa extremamente significativa, que é o paradigma representado pela institucionalização no desafio do cuidado. E quando nós falamos de institucionalização, nós estamos falando da instituição, na conformação da instituição superprotetora, da instituição tutelar. Nós não estamos falando de um anti-institucionalismo abstrato, radical, inconsequente. Porque o programa de volta para casa é uma institucionalização de uma política. As residências terapêuticas são instituições de uma política. Os CAPs são novas instituições de uma política. Quando nós falamos de desinstitucionalização, a gente tem que ter em mente o paradoxo essencial que existe na questão da desinstitucionalização, que é você, para desinstitucionalizar, você precisa criar novas instituições. E ao criar novas instituições, você tem que criar novas instituições que sejam em si mesmas susceptíveis de se transformar o tempo todo, que é um CAPS, que é uma residência terapêutica. Por exemplo, ela acaba de se mudar. Por exemplo, a Sebastiana, né? Eu perguntei pela Sebastiana, que aparece ali no vídeo. Posso contar isso? Posso, né? É uma coisa de uma pessoa que relatou isso. A Sebastiana é uma pessoa extraordinária. Ela é uma das líderes desse processo de desinstitucionalização em Barbacena. É uma paciente que eu conheci no hospital, quando ainda estava no hospital. E ela se tornou, na verdade, uma beneficiária de volta para casa e depois uma cuidadora, também cuidadora do programa de volta para casa. Eu perguntei, a Sebastiana não veio? Aí a Flávia, que coordena o programa não é de residência, é de volta para casa lá em Barbacena, me disse, não, a Sebastiana não quer mais participar dessas coisas, ela está se ocupando de outros problemas. Isso é absolutamente sensacional, porque a Sebastiana, eu quero citar a Sebastiana, porque eu considero a Sebastiana um exemplo, ela simplesmente está cuidando da vida. E ela não pôde vir a esse seminário porque ela está com outras preocupações nesse momento. Então, esse é um exemplo para pensar na potencialidade de institucionalizações novas que são abertas a transformações permanentes. Isso não seria possível na vida da Sebastiana na outra institucionalização. Nessas novas institucionalizações que são residência terapêutica, CAPS, etc. Essas transformações fazem parte da essência desses dispositivos. São dispositivos provisórios. Não são dispositivos permanentes. O que tem que ser permanente é a direção da política, o que tem que ser permanente é o compromisso ético que nós temos com essas pessoas que precisam se beneficiar desses programas. Mas os dispositivos, eles têm que ser mutáveis. E a Sebastiana disse, não, eu agora estou cuidando da minha vida. Continua beneficiária legitimamente do programa de volta para casa, que é um direito dela. Uma cidadã brasileira que conquistou esse direito por lei e pelo esforço de construção dessa lei, mas se desinstitucionalizou também nessa outra etapa, no sentido de estar cuidando de outras situações, etc. Do mesmo modo que